Olá, sejam muito bem-vindos ao tópico 3 do nosso estudo aí, para poder direcionar a gente para a fase de execução aí, onde a gente está alinhando nossas intenções, nossas ideias aí, para realmente partir para o próximo passo, que é a execução, que vai possibilitar toda a transformação aí que você busca na sua vida. Pessoal, antes de iniciarmos esse tópico 3, só um aviso aqui. Não temos a intenção nenhuma de apresentar conceitos sociológicos, que ir para a área científica ali, explorar estudos que têm a ver do desenvolvimento aí da humanidade, evolução do pensamento e tudo mais. Não é esse a intenção desse tópico 3. A nossa intenção nesse tópico é refletir sobre como nós somos direcionados de acordo com o contexto em que a sociedade está inserida naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nascemos até chegarmos à idade de tomar as nossas próprias decisões, nós somos direcionados pela um ideal de massa ali, que quer direcionar a gente para o que dá certo naquela determinada época. E é isso que a gente vai analisar aqui, que direcionar nossa conduta, nossas ações para uma mentalidade de massa, para poder fazer o que está todo mundo fazendo, o que dá certo em determinada época, além de prejudicar aí o nosso futuro em fazer alguma coisa que faça sentido para a gente, acaba direcionando a gente a buscar algo apenas por dinheiro, o que gera muitas insatisfações, frustrações quando não dá certo. Então, e o principal, a gente perde a nossa individualidade quando a gente começa a entrar nesse comportamento de massa, nesse piloto automático. Então, esse tópico 3 é para a gente poder fazer aí uma reflexão sobre esse conjunto de pensamentos aí em determinadas épocas, independentemente de qual for aí a faixa etária que você tiver, você vai ter tido instruções aí, dependendo da época que você nasceu, e é esse o intuito da gente estudar aqui junto, comentar, refletir a respeito desse assunto e prosseguir sobre o principal problema da sociedade que a gente comentou aí no tópico anterior. Se vocês refletiram a respeito, provavelmente vocês devem ter chegado na conclusão de qual que é o principal problema da sociedade que a gente quer resolver, certo? Então, prosseguindo, como de costume, a frase dessa aula praticamente é: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Mahatma Gandhi. Pessoal, esse aí, na realidade, também o ideal do curso também, seja você a mudança que deseja ver no mundo. A gente vai poder descobrir um mundo de soluções aí, porque o mundo tem muitos problemas a serem resolvidos e você pode ter a iniciativa de resolver esses problemas. Como? Continue com a gente até o final aí, que vocês vão compreender um mundo de possibilidades e de oportunidades que vocês vão encontrar para poder fazer os seus projetos aí saírem do papel e poder solucionar, trazer prosperidade para todo mundo. Então, prosseguindo aqui, percepção extrínseca, a formação da concepção de mundo que a gente tem, que a gente teve, aquele direcionamento inicial. E também nós vamos falar sobre o principal problema da sociedade aí. Pessoal, então começando aqui, os fatores externos. Todos nós, quando nós nascemos, nós somos direcionados pela geração anterior, que acabou guiando o nosso direcionamento, nossa visão para algo que poderia dar certo. Isso acaba abafando os nossos interesses ali, nossa individualidade para procurar os efeitos que nós queremos. Nós somos guiados no sentido de que se nós realizarmos determinadas condutas, estudarmos, nos dedicarmos em determinadas atividades, nós vamos atingir o sucesso. Claro que aqui vai depender de cada geração e vocês vão compreender aí o que a gente quer dizer. Começando aqui, quais são essas gerações então? Vamos voltar lá atrás, que nós vamos falar um pouquinho sobre a geração dos chamados Baby Boomers, que não é uma nomenclatura utilizada por nós, e sim por estudiosos que fazem os estudos das gerações, utilizam aí o termo Baby Boomers, nós já vamos ver o porquê, são os nascidos entre 1946 e 1964. Nós vamos falar também sobre a geração X, que são os nascidos entre 1965 e 1980. A geração Y, ou também chamado de Millennials, que teve ali a transição entre 1981 a 1996. A geração Z, que são os nascidos em 1997 e 2010. E a geração Alpha, que foram os que nasceram a partir de 2010. Começando pelos Baby Boomers aqui, a geração dos Baby Boomers são aqueles nascidos entre 1946 e 1964.
Cabe lembrar aqui, pessoal, que essa terminologia Baby Boomers não foi dada aqui no estudo aqui no Brasil. Ela foi dada no estudo norte-americano ali, que deu essa nomenclatura justamente porque foi uma fase de boom demográfico que surgiu pela quantidade de nascimentos após ali a Segunda Guerra Mundial, que teve uma explosão na taxa de natalidades. Por isso que se deu esse nome, essa nomenclatura, não somos nós que estamos inventando aqui. No contexto do Brasil, foi uma geração que se deu no auge ali da ditadura militar, que eles estavam crescendo e se desenvolvendo ali, adquirindo seus bens de consumo, seu trabalho ali, a partir de 1964 a 1985. Então, se eles cresceram nessa época, começaram a perceber que o excesso de trabalho, trabalho árduo ali, uma família, aquele conceito conservador estava muito bem aplicado nessa fase dos baby boomers, certo? Também tiveram ali uma fase de grande estabilidade financeira e se dedicavam muito às empresas, que realmente vestiam a camisa das empresas que eles trabalhavam. Era realmente a mão de obra braçal ali, que foi, inclusive, uma geração que inspirou a geração seguinte, que é a geração X. A geração X, pessoal, foi aquela que se deu no início dos anos 60 ao final dos anos 70. E alguns estudos falam que até 1982. Relembrando que não somos nós que estamos definindo essas datas e dependendo do estudo que vocês realizarem para se aprofundar, essas datas podem sofrer algumas oscilações, mas fica geralmente aí por volta dessas idades, desses anos que nós estamos falando, certo? A geração X também, ela percebeu alguns avanços tecnológicos, como o surgimento dos computadores e da internet, mas quando eles já estavam na fase adulta. Também é uma geração marcada que foi induzida ali pela geração anterior sobre o trabalho, só que também acreditado em ter seus próprios negócios, que era uma coisa que funcionava na época, certo? Enquanto que a educação formal, ela se deu em menor escala. Porém, essa geração X, eles observaram que as pessoas bem instruídas da geração deles, aquelas que fizeram uma universidade, entraram num cargo público, na época deles, acabaram se dando muito bem na vida. E o que isso significa? Eles influenciaram ali, direcionaram a geração seguinte a estudar, a se instruir, buscar um cargo público, fazer uma faculdade ali para poder se dar bem na vida, atingir o sucesso profissional, que é a geração seguinte, que é a minha geração, a geração Y, também conhecido como os millennials. Alguns estudos falam no final da década de 70, mas alguns falam de 82 mais ou menos, até 97, 98, mas é mais ou menos nessa faixa etária, certo? Foi uma geração também marcada por avanços tecnológicos durante o seu desenvolvimento, inclusive é o que corrobora aí com minha apresentação sobre minha biografia no início lá da primeira aula, da introdução, que eu tive acesso ao meu primeiro computador com 11 anos de idade, já estava com internet, então eu peguei essa evolução de brincar na rua, soltar pipa, brincar de bolinha de gude com a turma aqui do bairro, o que vai desaparecendo conforme o passar dos anos aí, por conta dos avanços da tecnologia e da acessibilidade das próximas gerações aí que a gente vai mencionar, que praticamente já nascem com o celular na mão, já nascem com a tecnologia, e isso acaba influenciando, claro, as suas realidades, que a gente já vai chegar lá, certo? Então essa geração Y são consumidores mais exigentes, aí vários estudiosos apresentam que trata-se de uma geração mais exigente, multitarefa, ou seja, consegue fazer várias coisas ali ao mesmo tempo, enquanto está se dedicando aos estudos, consegue trabalhar e ao mesmo tempo já focar num projeto paralelo, consegue fazer diversas coisas, apesar que não é a regra, existem ali, claro, as suas exceções. A gente não quer aqui também trazer uma reflexão capaz de limitar aí e padronizar. Então, a gente leva sempre em consideração que cada um tem sua individualidade, mas é baseado em estudos aí, que a gente está, alguns pontos baseados em estudos que vocês podem se aprofundar mais adiante, certo? E aqui também nós temos nessa geração Y, uma geração que valoriza a conexão virtual, a comunicação instantânea e tem perspectivas diferentes sobre a carreira e sucesso referente à geração anterior. Ou seja, é aquela busca incessantemente ali por um sucesso profissional, porque a questão da economia de uma época para outra tem uma diferença muito grande. Muitos dos millennials se vê muito pressionados ali
na geração deles por não ter tido o sucesso profissional muito cedo igual a geração anterior. Então é uma geração que teve que esperar mais tempo, teve que batalhar mais ali para poder conseguir o seu retorno e conseguir às vezes o que os seus pais haviam conseguido ali por volta dos 20 e poucos anos de idade, certo? E essa geração também foi induzida pela geração anterior, como a gente acabou de mencionar, a fazer uma faculdade, a se dedicar ao ensino formal para atingir o sucesso profissional, certo? E isso baseado em estatística, baseado aí, em análise gráfica, a gente pode ver aqui as matrículas em cursos superiores no Brasil, como que teve um impacto gigantesco quando a geração Y, os millennials, começaram a finalizar o ensino médio e chegar no colegial. Esse gráfico aí, pessoal, é do portal do MEC, que a gente pegou aqui, de matrículas em cursos superiores. Se vocês perceberem, a partir dos anos de 1999 a 2000, o crescimento exponencial de matrículas em cursos superiores. Exatamente o meu caso aqui, em 2007 que eu entrei na faculdade de Direito, certo? Mas já estava uma curva ali em crescimento exponencial, que você pode perceber. Tanto que evoluiu de 1980 a 2017, que é o último gráfico que a gente conseguiu encontrar aí no portal do MEC, claro. Então está desatualizado aí pelo menos uns 5 anos, 6 anos. Então, mas vocês conseguem perceber aí que realmente, por conta da geração anterior, de toda aquela instrução que nós recebemos, da importância, inclusive também virou um grande negócio criar uma faculdade aqui, criar cursos no Brasil, que as escolas, inclusive, principalmente particulares, induzem muitas pessoas, influenciam os alunos a realmente aquele valor da faculdade. Tanto que aqueles que não fazem uma faculdade, às vezes é mal visto ali, principalmente nos colégios particulares. Então, chegou no primeiro colegial, o assunto acaba sendo qual faculdade, qual curso, qual a sua profissão do futuro aí. E isso se deu basicamente por conta disso, a gente começou a caminhar nesse sentido de focar nossa direção para o ensino superior sem questionar, e é uma época, é uma fase muito cedo ainda para se escolher uma profissão. Não existe uma maturidade ainda. Nós ainda estamos no piloto automático quando saímos do colegial para entrar no curso superior. Ou seja, piloto automático, a gente não consegue refletir ali para sentir aquela tristeza, aquela angústia de não saber, de ter aquela necessidade de autoconhecimento para a gente sofrer o suficiente para poder falar, não, eu me encaixo nisso, isso faz sentido para mim, é isso que eu quero, entendeu? Então, assim, a gente começou a perceber nessa geração Y dos millennials, principalmente, essa questão de finalizar a faculdade, encontrar um mercado totalmente saturado, ter que buscar uma posição no mercado ali, e muitas vezes profissionais até mesmo muito qualificados. A gente não é questão de não ser qualificado, de não saber ali a profissão, mas por não encontrar ali um posicionamento no mercado, a gente percebe que muitos acabam desistindo da carreira inicial e acabam buscando aí trabalhos paralelos, o que não é algo muito ruim, porque nessa busca de fazer um trabalho paralelo, um projeto, muitos acabam se encontrando e acredito que sendo muito mais felizes do que teriam sido naquela carreira que eles escolheram ali enquanto estavam na adolescência, aos 20 e poucos anos, ali para poder seguir na faculdade. Tanto que muitos profissionais que acabam entrando na faculdade até mesmo com um pouco mais de idade, a partir dos 30, 40 e poucos, 50 anos, são pessoas que estão muito mais bem decididas sobre a carreira que elas querem seguir do que esses profissionais aí que acabam escolhendo muito cedo a carreira profissional ali, certo? Então, prosseguindo aqui, essa foi a geração Y, os millennials. Você percebe, então, como a gente é influenciado pela geração anterior, que direciona ali de acordo com aquele contexto que ela viveu. E é claro, não é uma coisa ruim da geração anterior. É que realmente, se você pega seus pais, seus avós aí, seus vizinhos, as pessoas que participaram do seu desenvolvimento, elas vão querer sempre o seu melhor. E se elas estão enxergando um caminho de possibilidades ali, geralmente é o que elas acabam falando, orientando ali naquele sentido, até às vezes dando algum conselho naquele sentido, e cabe a você ou não aceitar, e é o que vai determinar aí as suas escolhas se você não estiver bem definido ali no seu posicionamento, no autoconhecimento
necessário para você tomar suas próprias decisões e andar com suas próprias pernas, você realmente vai ser muito influenciado. E isso aconteceu muito com a geração Y, certo? Prosseguindo aqui, a geração Z, que surgiu aí no final da década de 90, muitos acreditam que a partir de 1998 até 2010, que essa geração, pessoal, elas passaram pelo desenvolvimento da tecnologia e conexão no mundo digital desde a infância. Então, o que acontece? Muito pequenos, eles já tinham acesso ali à internet, que já era algo mais comum, já tinham acesso ali a algumas tecnologias que até então a geração anterior foi ter acesso apenas na adolescência. Então, acabou sendo uma geração um pouco mais conectada. Ela sofreu também a crescente flexibilização das leis trabalhistas, pessoal. Se vocês pegam aí a geração Z, que já entrou no mercado de trabalho, que já, no caso, aí, são maiores de idade, já estão dirigindo, já tem aí, alguns já são empresários. Então, já se trata de uma geração que, ao entrar no mercado de trabalho, existe um estudo aí do Pedro Baldi, se vocês pesquisarem na internet, que ele dá a nomenclatura de uberização das leis trabalhistas. O que acontece? A gente vê muito na prática isso, que muitas empresas, para não pagar os direitos trabalhistas geralmente é mais a geração Z que está sendo atacada nesse sentido aí, porque estão entrando no mercado de trabalho agora. Mas o que acontece? Eles fazem esses funcionários abrirem um CNPJ e ser contratados como uma empresa terceirizada. Claro que isso é questionável na legislação trabalhista. Se for ali perante o Poder Judiciário, ali vai conseguir enquadrar como um trabalhador da empresa. Claro que se tiver alguns requisitos da legislação trabalhista, que não é o nosso assunto agora, mas se encaixa como CLT, mas por conta aí, de manipulação aí da forma de contratação para evitar pagar verbas trabalhistas, muitas empresas acabam contratando aí como terceirizados o pessoal da geração Z, certo? E é uma geração também que tem maior questionamento sobre a necessidade do ensino superior, justamente porque eles cresceram, se desenvolveram observando aí a geração Y, que apesar de ter feito um ensino superior ali, nem sempre atingiu o sucesso profissional. Isso fazia realmente, e é totalmente válida a reflexão. E aí, eu faço ou não uma faculdade? Como que eu vou ganhar dinheiro? Sem contar também que essa geração não foi influenciada apenas pelas gerações anteriores. Ela também é uma geração que tem acesso à internet e a influenciadores digitais, que acaba mostrando várias outras oportunidades ali para poder direcionar os seus caminhos ali, suas execuções de projetos. Ou seja, a faculdade acaba se tornando uma das possibilidades e não a única como na geração anterior. Compreende aí como a questão da tecnologia, como a questão aí da influência da sociedade naquele determinado tempo pode influenciar uma geração? E então, por isso, a gente começa a ver esse viés aí das pessoas, nesse momento agora, conseguirem ter uma ampla gama de possibilidades para escolher a sua carreira, e é por isso que a gente consegue enxergar pessoas muito novas aí da geração Z criando empresas milionárias aí, mostrando na internet. Claro que tem muito fajuto aí no meio, mas sim, a gente consegue ver muitas pessoas da geração Z se dando super bem aí e construindo impérios milionários aí, tão jovens, certo? Porque eles estão executando, de fato, não estão esperando vários anos finalizar a faculdade para começar a executar. Se eles optam por não iniciar a faculdade, buscam um emprego ali, ou iniciam seu projeto, seus negócios ali, elas já estão executando, já estão começando sua vida mais cedo ali para poder buscar a transformação de acordo com o que ela buscou, certo? Claro que de acordo com as possibilidades de cada um, claro que de acordo com as oportunidades que acabarem surgindo. Aqui a gente não quer padronizar nada, nós sabemos aí que cada um tem sua vida e as oportunidades que surgem para cada pessoa, certo? Mas aqui a nossa reflexão é justamente para analisar aí o contexto em que nós somos inseridos e como vai se formando aí a nossa mentalidade de acordo com o sucesso profissional. E por fim nós temos a geração alfa, que é a partir de 2010, que ainda são muito jovens, ainda não chegaram ainda à maioridade, só que já estão impactando aí o mundo e são eles agora que estão ensinando aí as gerações dos baby boomers, né,
a mexer com a tecnologia, já muito pequenos já começam ali, até bonitinho, ver criancinha de 2 anos, 3 anos já com o dedinho. Não é nossa missão aqui discutir questões psicológicas, questões comportamentais, se é algo que é benéfico ou não aí para a criança, mas aí é nossa reflexão e nossa visibilidade, é muito visível que as crianças já estão nascendo dentro da tecnologia. E nós vamos perceber nos próximos anos como que vai se dar esse desenvolvimento dessa geração, como que vai estar o mercado, como que vai funcionar tudo isso aí nesse mundo de evolução tecnológica e oportunidades que vão surgir aí no desenvolvimento dessa geração, certo? Então, uma geração que já nasceu conectada, rodeada por tecnologia por todos os lados, é muito fácil, essas crianças já estão nascendo vendo outra pessoa em uma ligação por videochamada, o que as gerações anteriores demorou bastante para chegar nesse ponto, se tornar, não que era algo muito difícil, mas não era tão acessível assim como é atualmente. Hoje, praticamente, todo mundo tem um celular e eventualmente, algumas famílias, algumas pessoas existem até 2, 3, 4 celulares aí em casa. Então, é claro que sem desprezar que nós sabemos que existe assim a desigualdade, que muitas pessoas não têm oportunidade, às vezes não tem nem saneamento básico, mas quando nós falamos de questão tecnológica, acabou ficando mais acessível para se poder ter um aparelho celular em casa, um smartphone, com acesso à internet e com acesso a toda essa tecnologia para as pessoas. Outro aspecto dessa geração são unidades familiares menores, pessoal. Aí nós encontramos que as gerações anteriores, por pensar demais, por realmente querer ter aquela estrutura familiar ali, mais controle financeiro ali, esperar sempre o momento certo para poder ter filhos e tudo mais, a gente começa a ver um impacto social muito grande, que são unidades familiares menores. São pais com menos filhos, tem 1, 2, 3 filhos ali no máximo, entendeu? Claro que também não queremos valorizar, existem gente com 4, 5, 6, mas não é tão comum mais quanto nas gerações anteriores, que você via, por exemplo, a geração do meu pai, 9 filhos, compreende? Primo dele, 11. Então, assim, eram gerações que tinham mais filhos, tinham mais descendentes ali para poder compor a unidade familiar. Essa geração também tem ambos os pais trabalhando, o que antigamente também não era assim. Aquele sistema patriarcal antigamente, de famílias também mais conservadoras, que existem ainda, claro, mas atualmente essa nova geração vê tanto o pai quanto a mãe trabalhando. Antigamente não, enquanto o pai era o gestor do lar, trazia o dinheiro, fazia a gestão econômica da casa, a mãe era responsável por cuidar do lar, fazer comida, cuidar ali da limpeza do local, toda ali a parte da dona do lar, dona da casa, enquanto o pai era o gestor do lar. Então, essa geração alfa já não vê mais dessa forma. Elas já estão num universo aí, crescendo num ambiente em que geralmente ambos os pais estão trabalhando, certo? Claro que sempre lembrando que não é um padrão, gente. Eu não quero criar padrões aqui, não. É o que a gente vê em maior quantidade aí, certo? É um desenrolar da sociedade, um movimento que anda surgindo aí, que realmente chegou nesse ponto que é mais comum hoje em dia você perceber ali os pais trabalhando, ambos, e os filhos acabam ficando ali com os avós, acabam ficando em creches e tudo mais, ok? E elas também têm uma visão do mundo sob diversas perspectivas. Pensa comigo, se elas estão com o celular na mão, com o smartphone, e têm acesso às redes sociais, uma forma mais democrática de encontrar ali o que chama a atenção delas, o que antigamente nas gerações anteriores não existia isso, ou você assistia na TV algo que estava passando naquele exato momento, e se você perdesse, acabou, só poderia assistir se você gravasse numa fita cassete, nem sei se muitos de vocês estão me assistindo bom, sabe o que é isso, mas essa geração pode assistir o que elas quiserem, na hora que elas quiserem, utilizar aí os celulares, aí, o smartphone, o celular, o notebook, para poder estudar, utilizando a internet, as plataformas sociais aí, e isso aí apresenta novas perspectivas, novas visões do mundo, os chamados YouTubers, que na verdade são creators, né? Que vão apresentar a visão deles, vão
mostrar novas oportunidades que eles poderão seguir e não apenas ali o direcionamento dos pais. Então, por isso que é muito importante observar o que seus filhos aí estão vendo nas redes sociais, para não tomar caminhos que vocês não querem, coisas indesejadas por aí, certo? Então, a gente vai ver no futuro aí o que vai ser o resultado dessa geração alfa que cresce nesse contexto tecnológico e que é um mundo de muitas mudanças. Percebam que entre a geração Baby Boomer e a geração X, o crescimento tecnológico foi muito pouco. Ali eles acreditavam muito na questão do trabalho braçal. A geração X percebeu que muitos da geração deles que foram para o ensino formal, se formaram, se graduaram ali, e principalmente os que passaram em concursos públicos, se deram muito bem na vida, eles direcionaram a geração Y, a seguinte, a fazer uma faculdade, a prestar concurso público para poder se dar bem na vida. Essa geração foi com tudo aí para as universidades, certo? O que não deu muito certo, porque realmente o mercado ficou saturado de todas as profissões. Claro que nós vemos muitas pessoas instruídas aí, só que sem posicionamento no mercado. E apesar de realmente serem profissionais competentes, mas não conseguem simplesmente espaço ali para executar o que aprenderam na faculdade, o que estão habilitados a fazer, certo? Percebendo isso, que não tem espaço para todo mundo, a geração seguinte, que foi a geração Z, começou a indagar ali, começou a questionar a necessidade de uma faculdade, certo? Se precisava ou não fazer uma faculdade, já que a geração anterior foi para a faculdade, não deu muito certo, parece, né, que não deu muito certo, que não tem espaço para todo mundo, começou a questionar mais. Mas ainda percebemos um movimento muito grande dessa geração que vai para as faculdades, vão para as universidades para se instruir e ter uma profissão. E depois disso, nós temos a geração alfa, que é a geração que está dentro desse contexto tecnológico e não evoluindo apenas baseado por orientação dos seus pais, genitores ali, pessoas que estão envolvidas no seu processo de aprendizado e direcionamento. É uma geração que está aprendendo também com a internet, com influenciadores digitais, com conteúdos ali que elas gostam ali, que vai direcionando ela para outros caminhos, novas possibilidades que vão surgindo com o avanço da tecnologia. Então, percebam que quando nós estamos no piloto automático, nós não conseguimos enxergar que nós estamos o tempo todo sendo influenciados a tomar determinadas decisões nas nossas vidas que vão impactar diretamente ali com o nosso futuro profissional. E agindo dessa forma, pessoal, no piloto automático, sem refletir a respeito de tudo isso, percebam que isso pode ser muito frustrante quando a gente não consegue alcançar os objetivos que a gente queria ou acreditava que queria. Até a gente entrar naquele período de crise dos 25 anos, que a gente que conforme a gente comentou, não é aos 25 anos, pode acontecer mais para frente, mais para trás, quando a gente sai do piloto automático e se questiona ali nossa posição no mundo, certo? E aí que a gente começa a se comparar com outras pessoas. Se você está nesse ponto, fique feliz, porque você está questionando, você está reavaliando toda como foi sua vida ali, para poder direcionar, se encontrar e achar o seu propósito. Então, percebam que ser influenciado pelas gerações anteriores não é uma coisa boa, mas não fizeram isso com más intenções. Foi como eles direcionaram nós no melhor sentido para que nós tivéssemos sucesso profissional. E nós temos muito que agradecer, mas nós temos também que assumir nossa posição no mundo, assumir que nossa vida é resultado das nossas escolhas e não de ninguém. Então, pegue tudo que você aprendeu, que nós vamos caminhar agora aí para poder conseguir compreender essa visão de mundo e tomar nossas escolhas aí e ter o protagonismo das nossas vidas, certo? Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos aí discutir agora sobre o principal problema da sociedade, que eu chamei vocês aí para conversar a respeito, para refletir, se vocês conseguiram aí pensar qual seria o principal problema da sociedade. Vocês refletiram a respeito? Sabe qual é o principal problema da sociedade? Não de agora, mas já de muito tempo atrás aí. E aí tem a foto até da moça rasgando o certificado ali, porque chegou num determinado ponto da carreira, acreditou que o sucesso profissional viria, só que não chegou. Apesar de ter se empenhado muito, de saber muito, mas não chegou o sucesso, aquilo que ela tanto buscou. Por quê, pessoal? Pessoal, antes disso, nós precisamos conversar um pouco sobre o sistema capitalista. Antes de tudo, eu não quero criticar o sistema capitalista sob o ponto que nós temos que mudar de sistema. Temos que manter o sistema capitalista que já está implementado,
certo? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, quando a gente for traçar a questão da solução, mas eu acredito sim que atualmente o sistema capitalista, entre os que existem, é o melhor sistema, porque permite que as pessoas possam ascender de classe social de acordo com algo que se chama meritocracia. Porém, pessoal, vocês vão perceber que a questão da meritocracia é algo que nós temos que questionar sim. Nós vamos voltar a falar sobre o sistema capitalista, nós vamos falar de socialista também, só que nós vamos traçar alguns detalhes sobre cada um, só que quando a gente for falar sobre a questão da solução, certo? A meritocracia, dentro do sistema capitalista, existe esse termo meritocracia, que quer dizer que se você se dedicar muito, você vai colher os frutos dessa dedicação nesse sistema capitalista, que, repito, ele permite que você ascenda de classe. Em qualquer momento, você tem a livre iniciativa para poder iniciar um projeto seu, iniciar uma empresa, porque você pode dizer, mas os empresários que ganham muito dinheiro. Não, mas em qualquer momento ali você pode juntar um dinheiro num trabalho, pegar todo esse dinheiro e investir ali, correr o risco de um negócio para poder fazer funcionar, ter o mérito ali de um esforço que você aplicou muito para poder fazer dar certo. É um risco? É um risco. Mas o sistema capitalista te possibilita fazer isso para você alcançar novos patamares profissionais ali, para você adquirir ali mais conhecimento, para você adquirir ali novas experiências, se beneficiar de tudo aí que o sistema consegue proporcionar, porque a gente vê o surgimento de empresas, surgimento de novos produtos, novos serviços, que isso é graças ao sistema capitalista. E aí eu sei que muitos vão questionar aí, ainda mais o pessoal do socialismo, porque mais os comunistas aí, que tiveram alguns vídeos que eu tive que tirar do ar por conta disso, começou a tomar um caminho que eu não queria. E se a gente for entrar nesse caminho, a gente foge muito do conceito da proposta que a gente quer apresentar aqui, então não é interessante, mas quando eu comecei a criar conteúdo, eu criei conteúdo falando sobre comunismo e tudo mais, só que eu tive que tirar o vídeo do ar porque pessoas que defendem muito acabaram também falando, mas essas invenções tecnológicas surgiram graças ao militarismo ali, ao desenvolvimento ali por conta de questões militares, que aí depois que foi disponibilizada para o público, mas quem disponibilizou foi o capitalismo. Você quis ganhar dinheiro, explorar aquilo lá para oferecer. Por mais que a invenção ali possa ter surgido em um momento histórico que seja graças aí ao Estado ali, mas nós entendemos que não é interessante criar um Estado maior para poder gerir aí a vida das pessoas, porque a gente consegue perceber que não tem essa ampla liberdade que o capitalismo apresenta para nós. Claro que se você é um estudante do assunto, se você é um estudante de ciência política, se você entende muito bem sobre sistemas, você vai perceber o tanto que eu estou sendo raso no que eu estou falando aqui, certo? O ponto que eu quero falar, se você quiser discutir comigo a respeito disso, você já venceu. Eu não quero discutir e claro que eu sempre aceito aprender mais a respeito do que eu estou querendo dizer, só que eu não quero fugir do tema proposto. Então, o que acontece? Eu acredito muito que é melhor a gente aprimorar um sistema que já está implementado do que mudar tudo, tirar a nossa posição, nossa liberdade para dar para o Estado, para possibilitar que políticos, a classe política realmente crie um sistema ali que vai beneficiar todo mundo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é muito mais fácil a gente se dedicar para melhorar o que já está implementado ali, que já tem um comum acordo sobre. Ok? Só que um problema muito grande aí do sistema capitalista é, sem dúvida, a meritocracia. Realmente ela não abre oportunidades para todo mundo. E para vocês conseguirem compreender aí, o ponto que eu quero chegar, eu trouxe aqui um exemplo sobre o Pedro e a Júlia. Pessoal, é um exemplo só para poder apresentar e ilustrar aí o ponto que a gente quer chegar, para a gente conseguir alinhar nossos pensamentos, certo? Vamos supor que o Pedro e a Júlia são estudantes da mesma sala aí do curso de Medicina Veterinária, certo? Porém, nós temos uma grande diferença aqui. Enquanto o Pedro, ele tem a condição ali, seus pais pagam para ele a universidade, bancam ali todos os estudos dele, ele não tem preocupação nenhuma, apenas estudar, tem todos os livros, não tem preocupação nenhuma, consegue fazer ali uma atividade física, consegue se empenhar apenas nos estudos. Nós temos a Júlia, que não tem uma condição muito favorável ali, não tem os seus pais que podem ajudar financeiramente, apesar de ser
uma família unida e tudo mais, mas ela não tem condição financeira igual a de Pedro para poder se dedicar apenas aos estudos. Então, ela tem que dividir o seu tempo com estudos e trabalho, certo? Para poder pagar os estudos. Então, isso acaba prejudicando ela na questão do lazer, que ela não tem dinheiro para poder sair, prejudica também na questão que ela não pode investir em uma faculdade, fazer uma academia para poder investir ali na sua saúde física. Então, percebam que nós temos aqui 2 estudantes da mesma sala, só que em cenários diferentes. Com o decorrer dos anos, ao finalizar os estudos e os 2 formando na faculdade, nós percebemos um cenário que o Pedro ali ganhou dos seus pais uma clínica, que ele vai poder se dedicar ali já e começar a andar com seus próprios pés, poder fazer a gestão da sua vida financeira ali, trabalhando por conta já, então, tendo sua vida financeira já bem formada, a partir do momento começar a prestar seu serviço, certo? Vai poder viajar ao mundo, se dedicar, a investir mais na sua carreira. Enquanto isso, ao terminar de se formar, nós temos Júlia, que está procurando trabalho, distribuindo currículo para poder encontrar ali o seu posicionamento no mercado para começar a trabalhar e pelo menos ganhar o dinheiro ali que compense ter feito a faculdade. Nós vemos que na prática, ao entrar no mercado de trabalho, muitas vezes os profissionais ganham até menos do que ganhavam na época da faculdade, com o trabalho para poder pagar os estudos. O que é lamentável. Isso se o estudante também não tiver pego aquele financiamento estudantil, que aí ele vai se tornar um profissional desempregado e ainda mais endividado, que acaba prejudicando ainda mais o cenário para a Júlia, certo? Com o passar dos anos, pessoal, vamos supor que o sistema capitalista permite sim que a Júlia possa chegar no mesmo patamar que o Pedro, certo? Ela pode ter a clínica dela ainda, ok? Então vamos supor aí que no decorrer dos anos ela consiga aí assumir a vaga de emprego e começa a juntar o dinheiro dela para montar a clínica dela, que ela consegue, vamos supor aí, depois de 5 a 10 anos. Após 5 a 10 anos, é claro que as imagens é só para ilustrar, pessoal. Após 5 a 10 anos, a Júlia finalmente consegue montar a clínica dela. Enquanto isso, o Pedro já está em outro patamar. A clínica dele já cresceu demais, ele já tem funcionários. E percebam aí a discrepância de um ponto e de outro. Claro que percebam que existe sim aqui uma diferença muito grande. Foi muito mais rápido para o Pedro, porque realmente o dinheiro é um grande facilitador. Mas aqui nós temos que... eu tenho que chamar a atenção para vocês do seguinte. O Pedro não tem culpa, não joguem ele como um vilão. Ele não tem culpa de ter tido esse benefício. Realmente, a pessoa para buscar o sucesso profissional, ela tem que utilizar de todas as ferramentas que ela tiver disponível. E o Pedro não tem culpa do sistema ser da forma como é. Inclusive, tanto o Pedro quanto o Júlia aí, dos exemplos que eu criei aí, ambos vão ter um sucesso profissional, vão chegar onde querem ali chegar, vão ser ótimos profissionais, porém, vocês podem perceber aqui num exemplo rápido que, de fato, é muito desigual aí a competição. Então, se você joga no conceito de meritocracia, ambos tiveram mérito de chegar onde chegaram. Porém, a questão de oportunidades para a Júlia acabou sendo um pouco mais relativamente pior. Compreende? Para ela teve que se esforçar muito mais para conseguir chegar onde o Pedro conseguiu logo ao final da faculdade. Claro que teve um investimento ali dos pais do Pedro que puderam investir e óbvio que tem que fazer isso mesmo. Se algum dia eu tiver um filho, eu vou fazer o mesmo por ele e não há nada de errado nisso, pessoal. Você tem que utilizar as ferramentas que você tem para alcançar o destino que você quer chegar. Não há nada de errado nisso. O Pedro é um excelente profissional. Ele não é culpado de nada que acontece ali com a Júlia ou com qualquer pessoa, porque realmente é um sistema desigual nesse ponto, ok? Então, pessoal, aqui vocês conseguem perceber que o principal problema da sociedade que nós queremos chegar aqui é, de fato, a desigualdade de oportunidades. Por quê, pessoal? A desigualdade de oportunidades não é algo que surgiu de um segundo para o outro. Ela foi cada vez crescendo, cada vez mais, de acordo com como o sistema foi se moldando, ele foi se construindo de forma automática ali, certo? E muitas pessoas ali que têm condição financeira, elas
acabam investindo ali, acabam realizando doações, fazendo trabalhos de filantropia, doações e tudo mais, para poder ajudar as pessoas, moradores de rua ali, em situação de rua, e animais abandonados, creches e tudo mais, acabam fazendo ali suas doações, mas vocês percebam que filantropia acaba sendo algo paliativo, não resolve o problema, certo? Então, eu acredito que, assim, a gente vê um mundo com muita tecnologia, nós vemos um mundo com a presença cada vez mais dos bilionários, porque, de fato, a internet possibilitou uma grande escala de diversos negócios. Claro que não apenas a internet, mas a tecnologia em si possibilitou escalar diversos negócios que antes não era possível. Então, a gente consegue enxergar cada vez mais o surgimento de bilionários. E a gente percebe que existe uma falta de iniciativa para resolver esse problema, compreende? Por que é tão interessante aí manter essa desigualdade? Então, assim, eu chamo vocês para refletir a respeito, mas percebam que essa questão da desigualdade de oportunidades, principalmente quando a gente trata não apenas de pessoa aqui, claro que a gente pode perceber situações extremas, pessoas em situação de rua, pessoas que não têm nem saneamento básico, as mazelas da sociedade, mas não é somente quanto a isso, pessoal. Quando a gente fala de desigualdade de oportunidades, nós estamos falando dos nossos jovens, nós estamos falando de pessoas mais idosas que querem também se manter no mercado. A gente vê de pessoas que têm instrução, pessoas que estudaram muito, que têm realmente uma competência para desenvolver uma atividade, para poder fazer alguma coisa construtiva ali para a sociedade, só que essas pessoas simplesmente não têm oportunidade para isso acontecer, certo? Para fazer. Isso acaba gerando aí uma série de problemas comportamentais, problemas de saúde, problemas psíquicos. Então, o que acontece? Acaba gerando uma sociedade mais ansiosa, uma sociedade mais depressiva, uma sociedade mais desanimada. E é isso que não pode acontecer, pessoal. A gente quer combater tudo isso. Mas a grande vantagem do empreendedorismo é que se existe um problema e ele for detectado, a gente conseguir falar, olha, existe um problema e o problema é esse, de fato, existe uma solução. Se a gente conseguir detectar um problema e ele é palpável, é visível, existe uma solução. E uma solução, pessoal, que a gente quer propor aqui, uma solução diferente. Porque percebam o seguinte, é simples eu falar que eu quero resolver o maior problema da sociedade, que é a desigualdade de oportunidades, ok? Só que percebam que não é uma solução vazia, nós queremos falar por falar. Seria uma solução diferente, sem falar, nós temos que investir em políticas públicas. Ok, o Estado tem que continuar investindo em políticas públicas aí para reduzir aí as mazelas da sociedade, para reduzir as desigualdades sociais, claro, o Estado precisa continuar. Só que a gente quer propor alguma coisa sem a interferência do Estado, sem a presença de políticos ali. Claro que a política em si acaba influenciando aí a vida de todo mundo, porém, nós não queremos esperar aí a resposta do Estado, a resposta de políticos, e nem esperar aí grandes empresas para poder acabar com esse problema de desigualdade de oportunidades. Na realidade, vocês devem ter percebido que a gente tem uma montanha gigantesca para escalar. É um desafio imenso. Eu acredito que realmente é algo meio que sem precedentes, que nós queremos resolver realmente um problema muito grande, muito ambicioso, muito ousado, mas é possível, pessoal. E se vocês continuarem até o final, puderem me dar um pouco a sua atenção para poder ouvir o que eu tenho a dizer até o final e a gente partir para a parte de execução, vocês vão compreender que existe um mundo de oportunidades para ser criado, uma solução para todo mundo poder executar os seus projetos e ter um impacto gigantesco na humanidade, certo? Então, a gente vai explorar aí nos próximos tópicos a respeito da solução e vocês vão conseguir compreender e vai chegar um ponto que todos os pontos vão se encaixar aí e vai ficar tudo muito mais claro. A gente vai conseguir alinhar os nossos pensamentos para prosseguir depois. Então, aqui um resumo do tópico 3. Nós falamos aí sobre a introdução do capítulo, aí explicando sobre a questão das gerações, certo? Que foi a formação da concepção do mundo, como se deu ali
o decorrer de cada geração, como que cada geração influenciou diretamente na orientação da geração seguinte, certo? Nós falamos também, nós refletimos um pouco sobre o principal problema da sociedade, e se a gente detectou um problema, a gente descobriu que tem uma solução. Como verdadeiros empreendedores, nós temos que encontrar a solução para esse problema. E eu vou apresentar para vocês a nossa solução proposta na nossa próxima aula. Claro que ainda tem muita coisa para a gente conversar a respeito, mas existe uma solução sim, e eu quero, seria muito legal ter você conosco até o final aí, para vocês compreenderem, refletirem e inclusive contribuir aí para buscar um mundo melhor, porque a gente está falando do futuro da humanidade, nosso tempo aqui nesse mundo é muito curto, e se a gente puder fazer a diferença para impulsionar a humanidade e trazer uma nova era de prosperidade, eu acredito que é uma luta que vale a pena a gente travar aí para construir um mundo melhor para as próximas gerações e ter aí um pouco de fé na humanidade, que as coisas podem ser melhores do que são atualmente. Então, essa foi a aula de hoje, o estudo de tópico, de reflexão de hoje, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção e até breve.